Olá, meus amigos, a paz de Cristo. Pastor Alan Leal aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso bate-papo com a palavra, da nossa live bate-papo com a palavra, nossa live de estudos, né? O seu seminário diário de todos os dias a partir das 10 horas da noite, tá? Nós estamos em uma jornada muito grande, Deus tem abençoado. O nosso grande professor Diácono Gabriel chegando aí. Quem mais? Deixa eu ver o nome das pessoas que estão chegando. Patrícia, esteja bem-vinda. Hoje nós iremos falar, irmãos, sobre o sucesso da pregação. É um seminário teológico que nós fazemos todos os dias. Hoje nós vamos tratar histórias lindas como de ontem, que eu expliquei, né, sobre a hermenêutica, como se aprender ter sucesso na pregação, como interpretar, como entender o texto, como aplicar o texto, como saber o que o texto está dizendo, o que realmente o autor escreveu, qual era a mente do autor. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Enquanto os irmãos vão chegando aí, eu peço para vocês uma coisa. Clique no aviãozinho aí e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Eu vou sair da frente da câmera um pouquinho, porque eu vou estar fazendo isso aqui. Ó. Você clica no aviãozinho, aí logo já vai aparecer a opção para que você possa estar compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. E aí essas pessoas irão receber, tá? Essa mensagem que nós estamos em uma aula ao vivo. Então faça isso daí com o maior número de pessoas possíveis e aperte em concluir e pronto. Hoje nós iremos falar sobre o sucesso da pregação, tá ok? Enquanto os irmãos chegam, vou fazer uma oração para que o Espírito Santo assim nos oriente, para que possamos ser abençoados nessa noite de hoje. Pai eterno, no teu nome eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha estar conosco nessa live, que teu Espírito Santo venha nos inspirar, nos ensinar, nos fortalecer, nos capacitar, que o Senhor venha nos edificar, que possamos ter uma aula muito rica e abençoada com a direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa alcançar o coração das pessoas que estão nos vendo e elas possam ser fortemente edificadas no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Guardando aí, quando os irmãos vão chegando, eu vou pontuando algumas coisas aqui. Vamos falar sobre o sucesso da pregação, né? O que é pregação? Nós vamos entender muitas coisas aqui, tá? Vamos abordar vários pontos, nós iremos abordar. Eu vou estar escrevendo aqui enquanto os irmãos vão se achegando. Enquanto os irmãos chegam, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Estou escrevendo aqui. Eu acho que escrever do outro lado vai ser melhor para os irmãos. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Um pouco. Isso aí. Ok, cadê os irmãos? Estão dormindo hoje? É porque hoje eu entrei em ponto. Mas enquanto os irmãos vão chegando aí.
Glória a Deus. Irmãos, vamos chegando para a nossa aula de hoje. Hoje eu entrei em ponto. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender muitas coisas. Explicação, aplicação, crescimento. Quero abordar esses 4 pontos aqui. Sejam todos bem-vindos. José Roberto, Marcos, Rubens, Gabriel. Isso aí, gente. Vai chegando na live e vai ficando. Pega o seu caderno de anotação, tá? O seu papel e a sua caneta e anota. Isso aqui é aula, tá? Isso é aula. Hoje nós vamos falar sobre o sucesso da pregação. Nós vamos ser ricamente edificados e como fomos ontem. Ontem foi muito linda a nossa aula. Muito linda, muito linda. Vamos lá. Como essa aula fica gravada, eu não vou muito me ater esperando muitos irmãos chegarem, não. Se chegarem, vão pegando aí a aula andando. Por exemplo, vamos lá. Vamos abordar esse tema aqui. Primeiro lugar, a leitura. Segundo lugar, a explicação. Terceiro lugar, a aplicação. Quarto lugar, crescimento. Crescimento. Vamos lá. Quero que vocês olhem isso aí, tá? Leitura. Vamos abordar isso aqui. Olha aqui, irmãos. A leitura é do pregador. Primeira coisa que a gente vai abordar aqui é isso. Sobre a leitura. A leitura é de quem? A leitura, ela é do pregador. Do pregador, tá? Não adianta ficar esperando. Não fique esperando que o Espírito Santo leia por você. Todo pregador, ele tem que ter isso em mente. Ele tem que ser um bom leitor. É impossível você ser um bom pregador, ter sucesso na pregação, se você não tiver uma boa sequência de leitura. Se você não gostar de ler. Se você não gostar de estudar. Você precisa gostar de estudar, precisa gostar de ler, precisa gostar de pesquisar. Você tem que ler, tá? Olha aqui. Eu fiz várias anotações aqui para que vocês possam entender. Bom, primeira coisa, não fique esperando que o Espírito Santo leia por você, porque a leitura é do pregador. O Espírito Santo, ele não vai ler por você, irmão. Ele pode te dar inspiração na hora da leitura, tá? Quando você está lendo, Deus, ele vai movimentando sobre a sua vida. Porque, olha só, não tem como, tá? A gente pode esperar que o Espírito Santo leia pela gente, né? Eu não posso pregar de qualquer jeito, irmãos. Eu não posso pregar de qualquer jeito. Eu chegar, abrir a Bíblia ou falar alguma coisa sem eu ter lido, sem eu ter pesquisado. Vou sair um pouco da frente para que você possa vir. Eu vou escrevendo e vou narrando, tá? Eu não posso pregar de qualquer jeito. Não posso esperar que o Espírito Santo, ele leia por mim, né? O Espírito Santo não vai chegar e falar por mim. Sou eu que vou falar, irmão. Entendeu? O que acontece? As coisas não funcionam bem quando eu penso que eu posso ler qualquer coisa, né? E vou chegar na hora, o Espírito Santo, ele capacita. Irmãos, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nunca espere isso.
O pregador ele tem que ter boa leitura. Boa leitura como? Ele tem que ler a palavra. Ele tem que estudar o texto. Ele tem que se aprofundar no texto. Ele tem que se aprofundar na história. Ele tem que amar aquilo ali. Ele tem que viver aquilo ali. Ele tem que mergulhar no texto, tá? A leitura do pregador. O pregador ele tem que mergulhar no texto. Vocês viram que nós aprendemos ontem sobre quando Jesus falou da parábola do grão de mostarda, que coisa linda? A gente aprendeu que Jesus não estava falando nada de mostarda, ele não queria falar nada daquela mostarda. Ele estava usando uma história com uma figura de linguagem para aplicar o reino de Deus, tá? Então, primeira coisa, o pregador, para ter o sucesso, ele tem que mergulhar no texto, tá? Porque a leitura é sua, a leitura é minha. Eu tenho que ter livros para estudar, eu tenho que pesquisar o assunto, eu vou falar sobre um versículo, então eu tenho que me aprofundar naquele versículo. Quando eu for pregar, eu tenho alguma oportunidade. Eu tenho que mergulhar, eu tenho que viver o texto, eu tenho que viver a história do texto. Eu tenho que entrar na história, eu tenho que gostar da história. Eu tenho que me aprofundar na tradição, na cultura. E na leitura, você vai aprender tudo isso, você vai ser cheio, vai ser edificado. E quando você é edificado, você edifica as outras pessoas também, tá? Então, a leitura ela é muito poderosa. A leitura ela é tremenda. A leitura ela é fantástica, tá? Você tem que ler, memorizar o texto, decorar o texto, tá? Sabe? Porque quando você for falar sobre o texto vai sair com qualidade, né? O que acontece? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que eu sempre ensino aqui, você vai pregar uma mensagem. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, irmãos. Lembrei de um exemplo aqui. Mateus, tá? Mateus 24, 20. Abra sua Bíblia aí para você ver o que está escrito em Mateus 24, 20. Olha que coisa linda. Foi como ontem. Eu estou dando aula aqui, daqui a pouco vem aleatória na minha cabeça. E aí eu lembro. Mateus capítulo 24, versículo 20. Inclusive eu já até dei aula sobre isso aqui. O que você faz? Mateus 24, 20 é assim que ele está escrito. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Esse é o versículo de Mateus 24, 20. Isso aqui é um exemplo, porque é um versículo pequeno. Você vai mergulhar na história. Por que Jesus está falando isso? Para que Jesus está falando dessa forma? Qual é a intenção de falar isso? O que isso significa? É coisa profunda. Olha só, o que você vai fazer? Primeira coisa que está escrito aqui no texto é o quê? Olha só. Primeira coisa que está escrito, Mateus 24, 20, é orai. Pronto. Primeira coisa, orai. Se está falando orar, está falando de oração. O que é oração? Entendeu? Ó, eu vou deixar mastigado para vocês. Você tem que perguntar no texto o que é oração. 2 pontos. Outra coisa que você tem que perguntar o texto. Para que, vou abreviar aqui, orar. Tá vendo? Só apenas em oração. O que é oração? Para que orar? Aí você vai colocar aqui, vou colocar com outra cor, como orar.
Tá vendo como vai dando um leque muito grande? Aí você já começa a descobrir um monte de outras coisas. Jesus está falando, orai, é uma ordem. Orai, tá. Mas o que é oração? Para que orar? Como orar? Para quem orar? Outra pergunta. Outra coisa. Qual oração é ouvida e respondida? Sabe o que é isso aqui? É conversação com o texto. Você tem que perguntar o texto, você tem que mergulhar no texto, você tem que se ver no texto, você tem que perguntar ao texto. Aqui é algum dos exemplos, tá? Alguns dos exemplos, tá? Alguns dos exemplos. Como orar? Para quem orar? Qual oração é ouvida e respondida? Tá ok? Você está perguntando como eu devo orar? Gente, como orar? Eu tenho que orar como? O que significa oração? Que é o que eu coloquei aqui em cima, aqui, o que é oração? Você pode colocar a mesma coisa. O que significa oração? Vou tirar aqui o chat, o bate-papo, para ficar limpo, para que você possa printar. O que significa oração? Entre tudo isso aqui, você tem que recorrer ao Antigo Testamento. Como que Deus respondia? Olha aqui. Como Deus respondia às orações. Tá meio embolado ali, mas é orações. Como? Como Deus respondia às orações, irmãos? Como? Por quê? Quando você faz, eu vou colocar aqui, como Deus respondia oração. Vai ficar mais bonito. Como? Olha só, você vai perguntar para quem tem experiência. Você vai para o Antigo Testamento e vê a oração de Elias, oração de Moisés, oração de Abraão, oração de Isaac, oração de Jacó, oração de Noé, oração de Adão, oração de Ruth, oração de Esté, oração de Jó. Você vai ouvir a oração dos reis de Israel, a oração de Saul, a oração de Elias, a oração de Sansão. Irmãos, quando você se faz essa pergunta, olha como enriquece a sua mensagem, porque você está recorrendo a um conselho de uma pessoa que já passou. Oh, glória a Deus. Irmãos, voltamos. Perdoa aí, tá? Perdoa aí porque a internet caiu, tá ok? A internet caiu. Vamos voltar para a nossa aula de novo. Perdão, porque caiu aqui a internet, ok? Então vamos lá. Vou voltar naquilo que eu falei. O que acontece? Quando você recorrer, vou colocar aqui, ó. Recorrer ao... Eu vou colocar AT, Antigo Testamento. É como se você estivesse indo pedir conselhos, tá? É como se você estivesse indo pedir conselho. Você ir ao Antigo Testamento. Você buscar a história. Você ler a história. Ver como é que Deus respondia às orações.
Como que a gente ora? Como que a oração é respondida? Isso tudo eu estou falando sobre essa primeira aplicação. Estou usando por base Mateus 24:20, porque é o versículo menor. Mas só estou falando apenas da oração. Tá? O que é oração? Para que orar? Como orar? Para quem orar? Qual oração é ouvida e respondida? Como Deus responde a oração? Aí você vai no Antigo Testamento e procura no Antigo Testamento as orações dos homens de Deus. E você começa a identificar os pontos da oração. Aí você vai ter recurso o suficiente para poder pregar. Isso aqui é apenas uma parte do versículo. Você está destrinchando esse sobre orar. Olha só, quando você faz isso, você vai deitar na palavra, você vai no Antigo Testamento, vai orar, vai buscar, sabe? Isso aí é tremendo, tá? A leitura é do pregador, mas antes do pregador pregar, a primeira coisa que ele precisa fazer é orar. Ó, fazer uma parceria com quem? Eu coloco ES para abreviar, tá, irmãos? Com Espírito Santo. Todo pregador ele tem que fazer uma parceria com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ilumina a palavra já revelada. Porém, a leitura é do pregador. O pregador tem que mergulhar no texto, tem que estudar o texto, tem que perguntar o texto, tem que amar o texto e tem que vivenciar o texto. Tá ok? E aonde eu acho essa sobre oração? Eu estou lendo o Novo Testamento, então eu tenho que ir ao Antigo Testamento para que eu ache respostas de Mateus 24:20. E como que é no original a palavra oração? Você tem que pesquisar sobre isso, você tem que ter recursos. Oração no hebraico ela é palalo. Palalo. E aí você vai olhar o que significa palalo, gente. O que significa? Gente, do original palalo, por que eu tenho que saber que oração no hebraico é palalo? Porque não foi escrita na nossa língua. Palalo significa, ó, conversa ou conversar com quem se tem confiança. Intimidade. Conhece. Pronto, só isso. Olha aqui que mais recurso eu trouxe apenas na oração e nem cheguei nas outras partes do versículo. Olha como é que é interessante. Palavra no hebraico significa isso aqui, ó. Conversar com quem você tem confiança. Para ter confiança, você precisa ter que intimidade. Quando você tem intimidade é porque você conhece. Aí você já vai começar a entender como que Deus responde uma oração. E é assim. Porque palavra é conversar com quem você tem confiança, uma pessoa íntima, sabe? Não é chegar assim e falar qualquer coisa. É você conhece, tem a atenção dessa pessoa e essa pessoa te dá atenção. Isso que é o palal. Palal no hebraico é orai, oração. Orar com quem você tem confiança, intimidade e somente com quem você conhece. Aí é outro recurso. Olha como é que é. Gente, é como se fosse uma raiz, tá? Tá? Você precisa ter intimidade. Agora, como ter intimidade na oração? Ou como ter intimidade com Deus? Para ter intimidade na oração, olha só, uma coisa volta na outra. Você precisa de quê? Praticar. Glória a Deus, praticar.
Tudo isso. Praticar. Você está perguntando o texto, você está recorrendo a ele, você recorreu ao Antigo Testamento, viu as orações dos grandes homens de Deus, desde Adão que eu falei, até os profetas. Como Jesus orava. Eita! Melhor coisa. Como Jesus orava. Irmão, se ele está falando para orar, ele é o maior exemplo. Aí você presta atenção nas palavras, na forma de oração de Jesus, nas formas de oração e palavra dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Olha que coisa linda. Então você precisa praticar. Aí você pode colocar, gente, vários recursos. Praticar. Olha aqui, ó. Quando praticar? Quando começar a praticar? De que forma eu pratico? Aonde eu pratico? Aonde eu começo? Como que eu devo começar? De que forma? Tem que ser o local, tem que ser o ambiente? Como tem que ser a minha mente? Olha só. Olha que coisa linda. Eu não vou conseguir nem escrever o versículo todo aqui. Tá vendo o recurso que a gente tem? Isso é fazer uma exegese ampla do texto. Só que já dá para vocês pegarem. Vou deixar vocês printarem. Printa aí. Tá? E anotem isso. Tá? Horário. Eu vou ter que apagar, porque senão eu não vou conseguir colocar os outros versículos. Tá ok? Então creio que você já printou. Olha só, a outra parte do versículo, isso aqui eu estou usando só esse versículo de Mateus, porque ele é o menor. Se eu uso um outro maior, a gente tem que fazer umas 4, 5 aulas aí, tá? É o recurso. Porque às vezes me perguntam, Alan, como você tem tanta recurso, como consegue ter tanta coisa para falar apenas de um versículo? Irmãos, é dedicação, dedicação, tá? Olha só, Mateus 24, 20 que nós estamos lendo. A primeira coisa foi orar. Ele está mandando orar por algum objetivo. Qual é o segundo objetivo? Olha só, eu vou escrever aqui do lado para que você entenda o versículo aqui, ó. Orai. Foi a primeira coisa, né? Agora, para que a vossa fuga. Então a palavra central aqui é fuga. Uau! Olha que bênção. Glória a Deus. Orai para que a vossa fuga. Se está falando vossa, é nossa. É para o povo que está ali. É para a gente que está ouvindo. É para você que está ouvindo. Vossa. Então isso aí nem preciso colocar, tá? Fuga. Agora você vai olhar e vai dizer, poxa, mano, fuga. Tá. E aí? O que a gente tira aqui do texto? Fuga. Alguém pode me dizer alguma coisa? Tá, eu vou dizer para você. Fuga. Jesus está falando para a gente fugir. Pergunta o texto, irmãos. Ó, não seja preguiçoso, tá? Você tem que perguntar o texto, tem que gastar tempo com o texto. Fugir para onde? Ó, se eu tenho que fugir, eu vou fugir para onde? Mas eu estou fugindo. Tá, eu estou fugindo de quem? Eu devo fugir. Olha aí. De quem eu devo fugir? Se eu tenho que fugir, para onde eu tenho que fugir?
De quem eu devo fugir? Qual é o meu inimigo? Qual é a ameaça? Como? Olha que coisa linda! Como saber a hora ou o momento, né? O momento de. Vou colocar a hora para ficar menor aqui. Como saber a hora de fugir? Como? Como? Irmãos, isso é pergunta do texto. Jesus mandou. Mas fugir para onde? De quem devo fugir? Como saber a hora que eu vou fugir? E se eu vou fugir, tá? Como? Olha aí, ó. Devo fugir. Porque eu tenho que saber na fuga o que eu devo levar, o que eu vou levar na fuga. Ou eu não devo levar nada? Como? De que fuga Jesus está falando? Tá? Olha aqui. Que fuga? É essa? Estão dando já para conseguir entender? Estão dando para conseguir entender? Clica aí no coraçãozinho se você está conseguindo entender. Se você está gostando, clica no coraçãozinho aí. Que fuga é essa, irmão? Espera aí, eu estou fugindo, Jesus está mandando fugir. Mas para onde eu devo fugir? De quem eu estou fugindo? Como saber a hora certa de fugir? Como devo fugir? Ai, que fuga é essa? Olha aqui, pergunta o texto. Aí você recorre de novo ao Antigo Testamento e vê as vezes que teve fugas, que teve pessoas que tiveram que se desprender de alguma coisa. Adão e Eva tiveram que fugir do paraíso, porque foram expulsos, tiveram que fugir. Fugiram por quê? Porque transgrediram uma ordem de Deus. Aí você vem, Deus manda com que Abraão fuja da sua terra de Harã, ele teve que fugir. Jacó teve que fugir. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó, né? De Beersheba para Harã. Vaietzer Jacó ver Beersheba, Harã. Ele saiu do Beersheba, do Poço Sete de Juramentos, e foi para Harã. Como que ele fugiu? Agora você vê que coisa linda. Jacó agora foge de Labão, o seu sogro, e volta para sua terra. Por que ele fugiu de lá? É porque ele estava sendo enganado e oprimido e ele teve que voltar por ordem divina. Aí você verá que o povo de Israel foge do Egito. Como que fugiu? Por que fugiu? O que eles levaram na fuga? O que eles ganharam na fuga? Qual a experiência que eles ganharam nesta fuga? Irmãos, olha como que isso é lindo. Você não precisa recorrer a testemunho, recorrer a outras palavras. Você tem mensagem no texto. Você viu no Orai o quanto de coisas que eu escrevi? Que eu apaguei aí para você ver? Foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Foi sobre a oração. Agora nós estamos falando sobre fuga. Mateus 24, 20. Fugir da onde? Para onde? Por que eu devo fugir? De que forma que eu devo fugir? O que eu tenho que levar nessa fuga? Gente, que fuga é essa? É se perguntar. É perguntar ao texto. É conversar com o texto. É fazer parte do texto. É sentir o texto. É sentir a emoção. Isso é meditação, irmãos. Isso é meditação. O sucesso de cada pregação para o pregador é o pregador que pergunta o texto.
ele mergulha no texto, ele tem parceria com o Espírito Santo. Quando você começa a perguntar ao texto, perguntar, conversar com ele, falar com ele, meditar na pregação, meditar na palavra, meu irmão, aí você começa a ter o quê? Recursos para pregar. Isso é muito importante. Então você vê. Aí você verá, eu sempre acabo, depois de dar exemplo do Antigo Testamento, sempre acabo com Jesus. Você viu? Tá? Então, Jesus está mandando fugir. Então, olha aqui, ó. Jesus está nos alertando, né? Para quê? Nos alertando. Pronto, você está alertando. Não, aqui não é tipo interrogação, não. Exclamação. Tá. Primeira coisa, vou ter que estudar essa fuga. Foi na época dos 70 anos depois de Cristo, quando Tito invade Jerusalém e destrói toda Jerusalém. Primeira fuga é essa, dos judeus. A outra fuga, da guerra dos judeus. A outra fuga, vamos lá mais para frente, Jesus está falando sobre o arrebatamento. Uau! Mas como o arrebatamento tem a ver com isso aqui? Como que eu vou fugir? Porque o arrebatamento é tomado. Então, não adianta eu fugir. Que fuga é essa? Está falando, primeira coisa, orar. Orar para saber a hora de fugir. Fugir do que, irmão? Você pode colocar pecado. E do pecado? Que pecados são? Inveja, mentira, malícia, maledicência, prostituição, bebedice, qualquer coisa. Quando você está orando, você tem força, para fugir. Olha que coisa interessante. Viu? Comecei com a oração, fui para a fuga e no fechamento de tudo, para que eu seja alertado, saber como fugir no momento da fuga, que também representa o arrebatamento da igreja, eu tenho que estar em oração. Se eu estou em oração, estou com aquilo tudo lá. Estou em comunhão. Se eu estou em comunhão, estou ouvindo a voz de Deus. Se eu ouço a voz de Deus, eu sei exatamente o que fazer. Se eu tenho essa intimidade de ouvir a voz de Deus, eu tenho intimidade. Se eu tenho intimidade, eu sou santo. Se eu sou santificado, eu posso ficar tranquilo que minha fuga para o arrebatamento, ela é garantida. Mensagem. Vários outros recursos. Printa aí, irmão. Vou deixar para você printar. Tá ok? Vou apagar para que a gente termine o versículo. Temos mais duas coisas fortes aqui. Tremendas para terminar. Já que eu falei da oração, o segundo lugar é o quê? Fuga. Você vai fazer exatamente assim. Você vai destrinchar o versículo 1 atrás do outro, tá? A vossa fuga. Não aconteça, não pode acontecer, não deve acontecer, não deve. Jesus falou que não deve. Aonde? Não aconteça. Aonde essa fuga, irmãos? Inverno. Inverno. Gente, tem muita gente que traduz errado isso aqui quando chove, tá? Na época do inverno, pessoas não vão para a igreja. Já Jesus falou sobre isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Aí, mais uma vez, olha o recurso.
o que Jesus está falando. O que Jesus está falando sobre o inverno. Tá bom. O que Jesus está falando sobre o inverno? Tá, ficou meio vazio. Vamos lá. Não ficou vazio, mas é uma forma de falar. O que é inverno? O que é inverno? O que significa inverno? É perguntar o texto. Se perguntar. O que é? Então, o que Jesus está falando sobre inverno? Ué, tem que ter alguma noção sobre isso. O que é inverno? Quando vem o inverno, atinge quem? Tá? Quem? Isso eu vou colocar aqui. Quem é atingido pelo inverno? O que o inverno traz? Olha aqui, eu estou dando para vocês recursos que você não acha nem em academia de pregadores por aí, irmão. O que o inverno traz? Lógico, você vai entender que o inverno traz o quê? Frio. Se nós estamos com a palavra espiritual, com Deus espiritual, ele está falando de frio. Frio é o quê? Frieza espiritual. Olha. Oração. Um dos símbolos da oração é fogo. Por quê? Quando você está orando ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem tipologia, ele é símbolo de fogo. Se você está orando, você é um crente íntimo de Deus. Se você é íntimo de Deus, você está cheio da presença. Está cheio da presença, você tem fogo do Espírito Santo. Se você é um crente de oração, você não é um crente frio. Olha, se você não é um crente frio, porque você tem intimidade com Deus. Você está fugindo. Se você está fugindo por causa da oração, a oração está fazendo com que você seja forte e vença a época da frieza espiritual. Porque esse frio aqui, ó, do grego era sheimon. Sheimon significa o quê? Um frio que todo mundo sente. Por exemplo, eu moro no estado do Rio. Tivemos aqui uns 3, 4 meses de frio direto. O estado do Rio de Janeiro inteiro sentiu frio. Você aí do seu estado, da sua cidade, onde você está, você sabe disso. Todo mundo sente o frio. Quando vem o frio, todo mundo sente. Qual é a entrelinha de que Jesus está falando sobre isso aqui, irmãos? Está dizendo, quando vier a frieza espiritual sobre um monte de gente, sobre muitas coisas, sobre até mesmo a nação, você não caia nessa mesma frieza e não aceite o comodismo. Para que isso não aconteça, você tem que fugir do mal através da oração. Aí você não fica frio. Porque o crente que não é frio, ele não é contaminado por modinhas, por ideias, por disses-me-disses, por diversas outras coisas aí. Não é Maria vai com as outras, porque ele é um crente que tem convicção. Ouve a voz de Deus, sabe fugir na hora certa. E ele não vai ser frio espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Pronto. Se você é um crente espiritual, lógico que você é cheio do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo de Deus. E aí, irmão, você não vai ser frio espiritualmente. E aí você está perguntando o texto. Foi no Antigo Testamento. E aí está vendo que Jesus está mandando a gente ser íntimo dele. Olha aqui, nos mandando ser íntimos dele.
Olha, terceiro lugar. Inverno. Busquei na mão, pagando o dedo, ó. Inverno. Glória a Deus. Tá vendo? Deixar você printar. Irmãos, pergunta o texto, fale com o texto, converse com o texto, dá uma de louco. Gente, sabe como é que eu faço? Primeira coisa eu faço, eu oro antes de ler o texto. Depois que eu estou lendo o texto, eu oro ao Espírito Santo para me revelar aquilo ali, para iluminar aquilo ali. E aí eu vou perguntando para o Espírito Santo, o que significa isso? Aí eu olho para o texto, converso com o texto. Mas o que você está querendo dizer? Vou apagar, hein? O que você está querendo falar aqui? O que isso significa? Mas para que isso está aqui? Por que isso está aqui? Não. Tem algum motivo? Gente, que forma interpretar isso? Não. O que você está querendo me dizer, texto? Vamos lá, texto. Vamos conversar. Faça isso. Converse com o texto. Converse com o texto. Ó, Mateus 24:20. Olha aqui, ó. Tá de amarelo aqui, ó. Tá vendo? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Só esse pequeno versículo que nós estamos lendo. Entenda isso. Entenda isso aqui. Tá vendo? Ok? Nós já falamos da oração, falamos da fuga e falamos da frieza. Em quarto lugar, o que nós iremos falar? Nós iremos falar do sábado. Ó, sábado. Irmão, e olha que eu só estou falando da leitura. E aí você tem que aprender a aplicação. Você tem que saber explicar o texto. Quando você sabe isso, você tem um crescimento espiritual grande, que você vai saber que você não é nada sem a parceria com o Espírito Santo. Sem a parceria com o Espírito Santo, você não é nada. Primeira coisa, tem que ter leitura. Segunda, tem que ter explicação. Tem que saber explicar. Tem que ter uma boa explicação, irmão. Você não pode explicar de qualquer jeito, sabe? Entender de qualquer jeito. Você tem que ser uma pessoa inteligente. Inteligente. Agora vamos lá para que a gente possa terminar essa conclusão. Eu nem cheguei aqui embaixo, hein? Sábado. Tá. Mesma coisa, mesma regra. Perguntar ao texto, conversar com o texto. O que é sábado? O que significa sábado? Tá? O que Jesus está falando sobre sábado? Vou simplificar. O que Jesus está falando sobre sábado? Isso aqui é a forma que eu entendo. Vou falar do jeito que você entende, né? Porque Jesus fala no sábado. Gente, tem que se perguntar, tem que perguntar ao texto, tem que mergulhar no texto. Você tem que saber o que você está falando, o que Jesus está falando. Você tem que, sabe, entender essas coisas. Tem que ir fundo. Por que Jesus está falando do sábado? Tá? O que é o sábado? O que significa o sábado? Sabe? Por que Jesus está falando sobre esse sábado, gente? Aí, mais uma vez, olha só, eu estou dando todas as ferramentas, passo a passo a vocês. Você recorre aonde?
recorre ao Antigo Testamento, ver as leis do sábado, como era o sábado, estuda o sábado, o que significa sábado no original, tá? Você tem que entender isso. O que significa sábado exatamente nessa parte que Jesus falou? Ele é um dia de descanso, tá? Jesus está mandando descansar. Mas descansar de quê? Descansar em quê? Tá se perguntando no sábado. Porque no original não está Shabat. É Shibai. Olha, você tem que entender. Shibai é o quê? Deixar de exercer ou fazer. Eu vou colocar exercer. O que? Atividades. Irmão, tem gente que entra na live que pensa que aqui é profecia, blá, blá, blá. Não, é sala de aula. A aula tem que ser tranquila para que você possa aprender, tá? Olha aí. Deixar de exercer atividade, você tem que perguntar o que é isso do original. Como eu sempre expliquei diante de vocês. Palal, Rabaton, Shimon, tá? O que é isso aqui? Shibai. Shibai. Pronto. Shibai. Deixar de exercer atividades. Deixar de exercer atividades? Eu tenho que orar porque eu tenho que fugir quando não tiver no inverno e nem no sábado? Os dois, um diferente da outra? Imagina um sábado com inverno. Vamos lá? Já vou colocar aqui de uma vez o quarto para que vocês entendam. Sábado. Sábado. Vamos lá. Vamos descodificar isso aqui. Você vai printar? Vou deixar você printar. Você tem que recorrer ao texto. E agora eu vou melhorar para vocês a tradução. Olha só, eu só estou explicando calmamente Mateus 24, 20. Só tem isso aqui em Mateus 24, 20. Orar, fuga, inverno e sábado. Mais nada. Mais nada. É sobre isso que você tem que estudar. Como fugir, como orar e esse tipo de coisa que eu acabei de falar. Vamos lá. Agora eu vou descodificar para você. Tudo isso aqui. Você vai encontrar que coisa linda. Primeiramente você tem que orar. Por que orar? Orar para saber quando, tá? Orar para saber quando. Eu tenho que orar para saber a hora de fugir, como fugir no momento da frieza espiritual e no momento que eu não estiver animado. Por quê? A frieza espiritual, ela vem antes do sábado. Por quê? Porque quando eu estou frio espiritual, eu estou no Shibai, deixando de exercer atividade. Se eu estou frio espiritual, eu não estou animado. Se eu não estou animado, eu não quero trabalhar para Deus, eu não quero fazer a obra, eu não quero trabalhar para Deus. Então eu preciso o quê? Preciso, gente, eu estou deixando aqui mastigadinho, tá? Orar. Não vou, tá. Orar
para saber fugir do mal, para não cair na frieza espiritual e não deixar de trabalhar para Deus. Agora você vem de trás para frente. Deixar de trabalhar para Deus somente quando estou frio. Aí não sei a hora de fugir do mal, porque não estou orando. Se estou orando, eu sei o momento certo de fugir, tenho força para fugir, sou capaz de fugir. Se você vai de trás para frente, olha aqui, ó. Aqui você anda assim, ó. E aqui você anda assim. Pronto, não vou escrever porque vai ficar muito grande. Eu tenho que orar. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. No sábado e no inverno, fuga e oração. Para que eu não caia na frieza espiritual, para deixar de trabalhar para Deus. Se eu deixo de trabalhar para Deus, não me envolvo com as coisas de Deus, eu fico frio espiritual. Se eu fico frio espiritual, eu não sei a hora de fugir. Se eu não sei a hora de fugir, o que acontece é porque eu não estou orando. Se eu não estou orando, eu fico um crente que não trabalha, não produz nada para Deus. Amém? Está conseguindo alcançar aí o que eu estou dizendo? Então, Mateus 24:20, Jesus está falando que nós precisamos orar, porque se oramos, nós estamos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Então, se nós somos quentes, fervorosos, nós não cairemos de jeito nenhum nos laços do inimigo contra a nossa vida. Porque se eu caio no laço do inimigo, o próximo passo eu ficar frio espiritualmente. Se eu fico frio espiritualmente, eu não prego, eu não canto, eu não evangelizo, eu não oro, eu não faço nada. Por quê? Se eu estou deixando de exercer atividades, é porque estou frio espiritual. Se eu estou frio espiritual, é porque eu não vigiei a hora de fugir. Por que eu não vigiei? Porque eu não estava orando. Olha, de trás para frente e de frente para trás. Então, se eu estou orando, eu sei o momento de vigiar. Se eu sei o momento de vigiar, eu não caio na frieza espiritual. Se eu não caio na frieza espiritual, eu também não vou deixar de trabalhar para Deus e eu serei produtivo no reino de Deus. Eu só sou improdutivo se eu estiver frio espiritual. E a frieza espiritual vem no momento que eu não estou vigiando. Qual o momento que eu não estou vigiando? É o momento que eu parei de ter comunhão com Deus na oração. Olha que coisa linda. Tá entendendo? Tá entendendo? Se vocês estão entendendo, clica aí no coração aí, irmãos, para eu saber que vocês estão entendendo. Viu que coisa linda? Viu que coisa maravilhosa nós estudamos aqui? Isso aqui é um dos segredos. Mateus 24:20. Aí, eu acabei de falar sobre a explicação. Todo bom pregador ele tem que aprender, tem que saber explicar. Não adianta nada você só ter a leitura, só saber falar e não saber explicar. Você tem que ter uma aplicação depois da explicação. Você vê que eu falei do texto, eu expliquei o texto e eu apliquei o texto para a sua vida espiritual. E isso trouxe para a gente o quê? Um crescimento espiritual. Precisamos aprender essas 4 regras básicas: leitura, explicação, aplicação, e aí nós teremos um grande crescimento. A gente traz crescimento para o reino de Deus. Simplesmente assim. É assim que se faz uma exegese do texto, irmãos. É assim. Viu? Mateus 24:20, ele vem para baixo e para cima. Tá ok? Ele trabalha dessa seguinte forma. Ele vai para baixo e vai para cima. Ele trabalha em conjunto com o texto. Todo texto você pode olhar aí que é assim. Olha aí, ó. Ele vem para cá. Daqui 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 ele também vem para cá. E daqui ele volta. Viu? Ele vai circulando. Você ele de trás para frente, de frente para trás, é a mesma coisa. Por quê? A palavra de Deus está
em conectividade. Pode pegar qualquer texto, estuda a história para frente e depois vem de trás para frente. De frente para trás e de trás para frente. Faça isso, que você vai ter muito sucesso na vida. Então, você precisa aprender a explicar. Como que a gente aprende a explicar? É porque a gente leu. Aí a gente sabe o que explicar. Tem gente tentando explicar aquilo que não estudou. Para isso, você tem que mergulhar. Aí você tem que aplicar aquilo que você está explicando. Porque não adianta nada eu falar disso aqui e não aplicar para a sua vida. Tem que ter um porquê. Tá? Tem que ter aplicação. Aplicação é o quê? É o fechamento. Aqui a leitura é a abertura e a aplicação é o fechamento. Vou escrever aqui e vocês printam aí. Leitura é o quê? Abertura da mensagem. Abertura. Aplicação é o quê? Fechamento. Isso aqui é o resultado, tá, irmão? O crescimento é o resultado. A explicação, ela é uma arte. E eu também poderia colocar como uma obrigação. Tá ok? Olha só. A leitura, ela é a abertura da pregação. A explicação, ela é uma obrigação. Você é obrigado a explicar. E a explicação, ela é uma arte. É para pessoas inteligentes. Tá? E todo crente, ele é inteligente. Já tem a leitura da palavra, tem o Espírito Santo, ele é inteligente. Todo pregador, ele é inteligente, irmão. Ele tem que colocar essa inteligência dele em prática. Terceiro lugar, ele tem que ter o fechamento. É a grande explicação. E em quarto lugar, você terá o resultado. E aqui eu quero terminar. Olha só. O único dever de todo pregador, de toda pessoa que prega a palavra de Deus, explica a palavra de Deus, é todo crente. É só pregar. Você não precisa fazer mais do que isso. Só pregar. A única coisa que você tem que fazer, o seu único dever, vou até escrever aqui, você printa, ó. O único dever do pregador é somente pregar a palavra. Só isso. Só isso. E o que eu quero dizer com isso? O convencimento quem faz é o Espírito Santo. Irmão, sabe por que tem muitos pregadores que não têm sucesso? É porque ele está querendo fazer o trabalho do Espírito Santo. O seu único trabalho, seu único dever, o meu único trabalho, o meu único dever é pregar a palavra, ensinar a palavra. O convencimento quem faz é o Espírito Santo. Jesus mesmo falou isso. Que o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da morte. Sabe por que tem muita gente ruim para pregar? Que você fica olhando assim, gente, é horrível. Meu Deus do céu. A pessoa tenta pregar, ó,
prega sobre casamento, sobre cabelo, sobre unha, sobre pecado, sobre praia, sobre bermuda, sobre saia, sobre decote, sobre brinco, sobre tudo, tentando convencer a pessoa para largar o pecado. Não vai dar certo, não vai dar certo. Você não tem que fazer o trabalho do Espírito Santo. Você só tem que pregar. Se você pregou, fez um bom trabalho, então o Espírito Santo ele convence. Só pregue, irmão, se não tiver nada que falar, só pregue, pregue. Não precisa olhar para a pessoa e dizer, você tem que se converter. Gente, a palavra de Deus, você explicando ela bem, a pessoa já vai saber que ela tem que se converter. Você tem que parar de fazer isso, Isso não é o nosso trabalho, o nosso ofício. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que temos muitos pregadores fracassados, que se dizem ser pregadores, que só fica batendo. Já viu? Tem umas irmãs que, meu Deus do céu, não prega a palavra. E aí quer marretar. Aí onde que vem palavra dura, quando você começa a ver cajado demais, pessoas batendo cajado, pessoas pregando contra o pecado e pum, batendo de uma forma ruim, sabe? Pregar contra o pecado, todo crente tem que pregar, mas saber pregar com amor, com sabedoria. Aí tem gente que bate pesado. Gente, quem está batendo muito pesado é porque não tem conteúdo. Se não tem conteúdo, ele está tentando fazer o trabalho do Espírito Santo. Então, se ele está fazendo isso, ele vai passar a ser uma pessoa chata. Sabe? Vai passar a ser uma pessoa que eu não quero muito contato com ele. Porque se o Espírito Santo convence, ele é um lorde, ele é educado, ele é um senhor, sabe, educadíssimo. Ele vai fazer o convencimento e a pessoa não vai se sentir agredida. Tá ok? Só pregue. Só pregue. Se não sabe muito o que falar sobre o texto, pare ali. Se só teve a mensagem 5 minutos, pare nos 5 minutos, pelo amor de Deus. Se teve a mensagem só 10 minutos, pare nos 10 minutos. Tem gente que só tem mensagem para 10 minutos, irmãos, e quer pregar 1 hora. Ah, meu Deus do céu, aí mata a gente. Aí desvia todo mundo na igreja. Seja inteligente, apenas pregue, deixe que o Espírito Santo faça o convencimento. Só isso. Pregou, Jesus salva, cura e liberta. Amém? Amém. João 3,16 diz assim, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas é tão simples para a gente, mas no coração do pecador com convencimento do Espírito Santo, né, meu filho? Pode ser qualquer doutor da vida, falar 1000 idiomas, mas ele se rende pelo convencimento do Espírito Santo. Então não tente convencer ninguém na pregação. Não tente colocar ninguém na sua visão da mensagem. Não tenta nem fazer ninguém tentar comprar a sua ideia. Apenas pregue. Não, você tem que entender o que eu estou pregando. Não tenta fazer isso. Pregue que as pessoas irão entender. Porque o Espírito Santo, ele é o que convence. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nosso trabalho não é convencer ninguém. Nosso trabalho é apenas pregar, ensinar. O resto é o Espírito Santo que faz. Amém? Irmãos, estamos chegando ao final de mais uma aula. Estamos com 1 hora já de estudo. 1h08, irmãos. Meu Deus do céu, 1h08. Como passou rápido as nossas aulas, né? Passa muito rápido. Entendeu? Reveja essa aula. Compartilhe essa aula. Compartilhe os vídeos que eu deixo eles todos salvos aí no IGTV. Reveja a aula, refaça ela de novo, tá? Refaça ela de novo, veja ela de novo, compartilhe com um amigo, com um irmão, no seu grupo do WhatsApp, no seu Instagram, Facebook, irmão, Telegram, seja lá onde for. Compartilhe no Twitter, onde for nas suas redes sociais, né? Suas redes sociais. E traga eles para as nossas aulas. Tem sido muito edificante para a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que você aprendeu aqui, você vai ser difícil de aprender em outro lugar. Porque o que você for aprender em outro lugar, você também não vai aprender aqui. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, eu não construí a roda. Apenas estou explicando o que está no texto. Então, traga o povo para cá, que a gente está explicando com uma linguagem simples, uma linguagem bonita, com calma, com sabedoria e com profundidade. Não perde para ninguém. Você pode chegar para uma plateia de 10 pessoas ou 10 mil. Se você aplicar isso aqui,
você é um sucesso absoluto, absoluto, absoluto. Irmão, não tem como dar errado. Se você colocar em prática tudo isso aqui que eu estou falando para você, pronto, você é um grande pregador de sucesso. Eu já tive vezes de estar chegando diante de uma plateia, de um evento grandioso para pregar, e naquele dia eu não estar com tanta inspiração, sabe? Eu já tive várias vezes isso. Que eu acabar de pregar e sentir, sabe, um derrotado. Eu não sentir usado. E pessoas dizendo, que mensagem é essa? Mas que mensagem? Mas pai, como que você pregou? E eu me sentindo mal. Sabe aquele momento que você está ruim espiritualmente? Você não se sente usado. É o momento que o Espírito Santo, sabe, te deixa ali para você saber que você é totalmente dependente dele. Que todas as vezes que você achar que alguma coisa, lembra daquilo que aconteceu. Porque Deus usa, não porque a gente merece, mas é porque Ele é muito misericordioso. Mas qual é o segredo? Mesmo eu não me sentindo inspirado, me sentindo derrotado, e as pessoas gostarem de dizer, rapaz, que mensagem. É porque eu preguei a palavra. Mesmo se sentindo mal, eu não tentei sair do caminho. Eu fiz o beabá. E o Espírito Santo fez o resto. Fez o resto. Eu preguei numa cidade chamada Novo Hamburgo, na Assembleia de Deus lá no Rio Grande do Sul. A cidade se chama Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Eu preguei umas 4 vezes nesse lugar, muito cheio. Inclusive eu tenho aí aqui no meu Instagram, no Facebook, fotos lá, uma multidão. Esse foi um dos dias que eu estava sentindo derrotado. Mas eu preguei uma mensagem, eu acho que foi até sobre a mulher samaritana. Uma mensagem simples. Mas eu não fugi da base do texto. Eu não estava me sentindo bem. Eu estava muito mal, pregando direto, viajando direto, estava muito frio. Eu não estava bem espiritualmente. Não estava bem. Quando eu fiz o apelo, mais de 120 pessoas se renderam ao Senhor. Na verdade, foram 125 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Uau! E eu me sentindo mal. E eu apenas fiz o apelo uma vez. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Um monte de mão. Eu pedi para o diácono, os obreiros, contar quantas pessoas. 125 pessoas. E eu não estava naquela empolgação, naquela inspiração, não. Estava mal espiritualmente. Estava passando por um momento difícil. Não estava me sentindo ser usado. Isso aqui é um testemunho para você. Mas eu expliquei a palavra. Quem fez o convencimento foi o Espírito Santo, porque eu tinha fechado uma parceria com ele. Estava tão mal. Mas Deus fez aquela obra para mostrar assim, tá vendo? Essas pessoas estão sendo salvas não por causa de você. Não por causa de você. Mas por causa da minha palavra. Entendeu? Irmãos, isso aí fica um testemunho para você. Que fique de exemplo. Que Deus te abençoe grandemente. Proteja você, te guarde. Guarde você e sua família. Me ajude em oração, que eu estou orando por vocês todas as madrugadas. Amém? Compartilhe. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me chame no direct. Tá? Que estarei tirando alguma dúvida dos irmãos. Mas venha para a aula com papel, caneta e guarde. Reveja de novo e transmita para uma outra pessoa. Que eu tenho certeza que você vai ser realmente muito edificado. Se você compartilhar com outra pessoa, é a mesma coisa que você estivesse dando aula. E aí você vai ser recompensado por isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é muito lindo. Que Deus te abençoe e te guarde. Gente, se vocês quiserem livros em PDFs que eu tenho, livros exclusivos, que não você vai achar em lugar nenhum. Eu tenho uma galeria de mais de 1.200 livros lindo acerca da Bíblia, do original, tanto do grego como do hebraico, Bíblia hebraica, tudo em grego, o que você quiser. Me procure no direct que eu passo para você, amém? Vamos orar? Pai eterno, quero agradecer ao Senhor por mais uma aula, por mais um momento maravilhoso que passamos em Tua presença. Quero pedir ao Senhor que continue nos abençoando e nos dando força e abençoando a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, vamos voltar, tá? Somente domingo, quando eu dou uma palavra às 3:30 da tarde para os irmãos sobre algumas interpretações. Segunda-feira é a nossa aula de hebraico.
tá ok? As nossas aulas de hebraico será apenas na segunda-feira, tá ok? Deus abençoe a todos e sejam abençoados em Cristo Jesus. Amém. Uma hora e pouco. Tava segurando pra não entrar aqui. Né? Ai, poderia Deixa eu entrar. trocar de roupa. Poderia entrar, ué. Não, eu sempre entro. Aí escutei. Vamos orar. Eu falei, É que é muito rico.